E aí galera, aqui quem fala é Eusébio, do Yu-Gi-Oh! Belém. Estou aqui para fazer um duelo de demonstração de como se usar os mestres de baralho no torneio que vai acontecer agora em fevereiro, dia 7 de fevereiro, no Handicap Tournament. Eu montei um duelo fictício aqui, onde de um lado temos um duelista utilizando o Gaia, Força da Terra, como mestre de baralho, que ele é um guerreiro. A habilidade de mestre de baralho dele é você poder usar durante a sua fase de compra, ao invés de comprar uma carta, você pode adicionar uma equipe spell do seu deck à sua mão. E de outro lado, um duelista que está utilizando o Zera, que é um demônio, que tem como habilidade de mestre de baralho, de poder ativar diretamente da mão uma trap quando for o seu turno. Bem, agora aqui nós temos regra oficial da Konami. Os dois duelistas começam com 8.000 pontos de vida, LPs, cada um. E, pelas regras especiais do torneio, além dos 8.000 pontos de vida, cada duelista também tem mais 5 pontos de Duel Master Life, que é o ponto de vida de mestre de baralho. Que da mesma forma que os LPs, se forem zerados, você também perde o duelo. Então tá, vamos começar a demonstração. O primeiro duelista vai ser duelista do Zera. Primeiro turno do duelo, o duelista não procede à fase de compra com a nova regra. Então, ele não vai comprar. E o seu primeiro movimento é trazer a campo seu mestre de baralho. Como se trata da primeira vez que o mestre de baralho está vindo a campo, ele pode vir simplesmente retirando da sua zona de mestre de baralho, que fica ao lado da field zone, e o colocando em uma zona de monstro desocupada. E esse tem que ser o seu primeiro movimento da sua main phase 1. E no turno em que o duelista traz a campo ao mestre de baralho, ele não pode proceder à fase de batalha, que por coincidência, por ser o primeiro turno do duelo, também já não pode proceder à fase de batalha. E não pode invocar normalmente nem especialmente monstros. Porém, não poder invocar normalmente e especialmente monstros não impede que os monstros possam ser setados, que é o que ele vai fazer aqui. Vai pegar o Tin-Headed Behemoth, vai setar. E também não impede dele poder ativar spells e traps, que no caso ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar a Summon Breaker, que é uma carta de campo, uma spell de campo, vai ativar. Ou então de setar spells e traps, que ele também vai fazer a mesma coisa. Vai pegar, setar Scapegoat e Call of the Hounded. Ele vai passar, duelista do Gaia. O duelista do Gaia ativa a habilidade do seu mestre de baralho e, ao invés de proceder à compra, ele resolve adicionar uma equipe spell do seu deck à sua mão. Ele faz Next Steal. Então, o mestre de baralho, quando ele está em campo, ele é um monstro como outro qualquer, sujeito a todos os tipos de efeitos. Então, o duelista do Gaia ativa Next Steal no Zera. Então, ele também pode mudar de controle. E a mudança de controle não altera em nada a sua qualidade de mestre de baralho. Ou seja, os ataques não afetam os LPs. E sim, se for ataque direto, sem intermediário, vai afetar o Duel Master Life. Então, e além de tomar o controle do Zero, ele vai invocar o Gravekeeper Spear. Vai entrar na fase de batalha, vai atacar o monstro setado. Ele percebe que ele
atacou o Twin-Headed Behemoth. O Gravekeeper Spear Soldier tem um efeito de causar dano perfurante. Então, como o Twin-Headed Behemoth tem 1200 de defesa e o Gravekeeper Spear Soldier tem 1500, causa 300 pontos de dano, causa LPs. Destrói o Twin-Headed Behemoth no cemitério e ataca diretamente com o Zera. O Zera, por ser mestre de baralho, mesmo que não sendo dele mesmo, tendo roubado o controle, ele continua com o mesmo efeito. Ele não vai causar dano aos LPs, mas vai causar dano ao Deckmaster Lice. Aí na sua main phase 2, ele vai acertar Sakura Swarm, a Birthright, a Phantom Lead e vai passar. Na end phase, o duelista do Zera ativa o efeito do Twin-Headed Behemoth, que é no caso no turno e que ele é destruído por batalha e enviado para o cemitério, destruído e enviado para o cemitério, não precisa ser batalha, qualquer destruição, ele volta para campo com 1000 de ataque e defesa. Aí ele procede a compra, ele compra Mystical Space Typhon. Na sua standby, pelo efeito da Genetic Shield, ele ganha 1000 pontos de vida. Aí ele vai ativar a Mystical Space Typhon na Genetic Shield para recuperar o controle do Zera. E vai atacar com Zera o Spear Soldier. Só que em resposta ele usa, o duelista do Gaia usa Sakura Swarm. Como foi dito anteriormente, o mestre do baralho, quando está em campo, quando ele veio a campo, ele é sujeito a todos os outros efeitos de todas as outras cartas, seja monstro, magia ou armadilha. Então ele vai ser destruído. E o mestre de baralho, quando ele é destruído, tem o efeito de voltar para a mão ou removido de jogo, ao invés disso, ele volta para a sua zona de mestre de baralho. Aí, durante a main phase 2, o duelista do Zera resolve ativar a habilidade especial do seu mestre de baralho, que é de ativar uma trap direto da mão em seu turno. Ele ativa o jarro da ganância e compra Thunder of Hurley. Ele seta a Thunder of Hurley, porque a Thunder of Hurley só pode ser usada na standby do oponente. O Zera, a habilidade dele é poder ativar uma trap direto da mão, mas só no seu próprio turno, não no turno do oponente. Então, para que ele possa ativar a Thunder of Hurley, ele precisa setar. Ele vai para a end, passa para o seu oponente, vai para a compra, ele compra Elfo Místico. Então, na standby do oponente, o jogador do Zera atira a Thunder of Hurley para que ele não possa proceder à fase de batalha nesse turno. Então, como ele já não vai poder proceder à fase de batalha nesse turno, o duelista do Gaia resolve trazer a campo seu mestre de baralho e encerrar o turno. O duelista Zera compra o Gogogogolem e vai querer trazer novamente a campo o seu mestre de baralho.
Como o mestre de baralho ele já veio a campo uma vez, nós estamos usando um dado aqui para demonstrar a quantidade de vezes que o mestre de baralho veio a campo. Ele precisa fazer o seguinte: a cada vez que ele já veio a campo, no caso ele já veio uma, é necessário sacrificar um monstro para que ele possa voltar novamente a campo. Então, ele vai sacrificar, sem reda de Behemoth, para trazer novamente o Zera a campo. Como ele não pode proceder à fase de batalha no turno em que ele veio, ele só vai setar o Golem e vai passar. No turno do Gaia, ele compra mais uma carta, compra a Bottomless e invoca o Nil Daedalus. Nil Daedalus, ele para ser invocado, ele precisa de 2 tributos. Como já foi dito antes, o mestre de baralho, ele é um monstro como outro qualquer, também sujeito até a ser tributado. Então, ele vai ser tributado da mesma forma. Quando ele sai de campo por tributo, para ir ao cemitério, removido de jogo, voltar para o deck, voltar para a mão, ele retorna para a sua zona de mestre de baralho, que fica ao lado da Field Zone. E tributa o livro de Dispersor, invoca o Nil Daedalus. Então, com o Nil Daedalus, ele ataca o Zera. O Zera tem 2.800, enquanto o Nil Daedalus tem 2.900. Da mesma forma, o Zera vai voltar. Como foi dito, ele já veio a segunda vez. Então, ele já tem 2 vezes aqui a quantidade de 2 contadores para mostrar a quantidade de vezes que ele já veio a campo. E, como ele foi atacado e o Nil Daedalus tem 100 pontos a mais de ataque, ele, duelista, Zera, vai perder 100 pontos. Como ele já atacou, ele vai proceder a End Phase. Então o duelista do Zera ativa Scapegoat, invocando 4 tokens. Então o duelista do Zera procede à compra. Ele compra a Compulsory Escape Device. Ativa a habilidade do Zera para ativar a Compulsory Escape Device ainda na sua stand, pois ele ainda está no seu turno. Ele no seu stand ativa a habilidade Zera para ativar a Compulsory Escape Device e seleciona seu token e o Nil Daedalus para ser embaralhados no deck. Então, token, como é o token, e aqui ele vai voltar pro deck sem embaralhar. Faço de conta que embaralhei. Então ele vai novamente trazer a campo o seu mestre de baralho. Como ele já veio 2 vezes, é necessário sacrificar 2 monstros. Todos sabem que o efeito de Scapegoat é que os tokens gerados por ele não podem ser sacrificados para uma Tribute Summon. Só que, como já foi dito, a entrada
do mestre de baralho em campo não é uma invocação. Então ela não, qualquer efeito que impede invocação não vai afetar a entrada do mestre de baralho. Então ele vai sacrificar 2 tokens para trazer novamente a campo seu mestre de baralho. Então ele vai para a end e o oponente na end ativa Photon Lead para invocar especialmente o monstro nível 4 luz da sua mão. Ele traz a Elfa Mística. Então no começo do seu turno, o duelista do Gaia resolve ativar a habilidade especial, seu mestre de baralho, e adiciona a Iron Look X. E resolve trazer a campo novamente o seu mestre de baralho Gaia. Como já foi visto, ele já veio uma vez a campo, um contador de dados, e então ele precisa sacrificar um monstro para trazer novamente ele a campo. Então, como o Zera tem ataque maior, ele ativa o Iron Look Axe no Gaia para que ele possa ficar com 3.100 de ataque. Como ele não pode proceder à fase de batalha, ele passa a vez. Então ele compra Shrink. Então, na compra do Shrink, ele ativa Shrink no Gaia, reduzindo o seu ataque original, fazendo com que ele fique com 2.300 de ataque. Então, ele ataca com Zera o Gaia. Como ele é um mestre de baralho, ele está atacando, ele não vai causar danos ao LP. E como ele está atacando outro monstro, pouco importa se é mestre de baralho ou não, ele não vai causar danos ao Duel Master Life. O Gaia volta, então ele já entrou 2 vezes. Aí ele procede a sua end phase e o oponente compra a Fires of Doomsday. Ele seta a Fires of Doomsday, seta a Bottomless e novamente passa. O duelista compra o Cyber Valley e ele entra na fase de batalha e ataca diretamente com o Zera. Com o ataque direto do Zera, o oponente ativa Birthright para invocar a Elfa Mística. Como ele vai proceder o ataque, ele vai atacar um monstro, ou seja, não vai proceder um ataque direto, vai continuar sem reduzir o Deck Master Life. Então ele invoca o Cyber Valley e procede com a end. E na end, o oponente ativa Fires of Doomsday para invocar 2 tokens. Aí na draw phase, ele ativa a habilidade, seu mestre de baralho, e adiciona outra Equip Spell, Dark World Snakes. Na sua main phase, como o mestre de baralho já veio 2 vezes, ele vai
trazer novamente, então ele vai tributar os 2 tokens para trazer novamente e ativar a Dark Old Snakes no Zera, que é para tornar o ataque dele 100 e o Zera não vai poder atacar. E na Standby ele ainda vai levar 500 de dano. Então, como ele trouxe, o seu mestre de baralho não vai poder proceder à fase de batalha, então ele passa a vez. O oponente compra a criatura swap, leva 500 de dano pela Snakes. Então, para evitar que fique levando 500 de dano, ele ativa o efeito do Cyber Valley, que é de se remover e remover um outro monstro. Ele escolhe remover o Zera, que ele remove, como foi dito, efeito de remoção faz com que ele volte para a zona de mestre de baralho, e ele já entrou 3 vezes em campo. A Snecos é destruída e ele compra 2 cartas, Soul Resurrection e The Synchron. Os mestres de baralho, como foi dito, são monstros sem efeito, mas eles não perdem a qualidade do monstro que você escolheu. Por exemplo, o Gaia é um monstro Synchron, o Zera é um monstro ritual. Qualquer coisa, qualquer efeito que influencie nesse seu subtipo vai continuar funcionando. Então, a gente vai ativar a Desynchron no Gaia, que é o efeito dele, é retornar para o extra deck. Como ele está retornando, ele não é do extra deck, ele é mestre de baralho, ele volta novamente para a zona de baralho. Já entrou 3 vezes em campo. Então, ele seta a Soul Resurrection e passa a vez. O oponente compra a Scapegoat, seta a Scapegoat e então passa, e na end ele ativa a Cal e traz Twin-Headed Behemoth. Aí duelista compra Genome Eater. Então ele quer trazer novamente o Zera a campo. Então tem que ser o primeiro movimento da main phase. Então ele tributa os 3 monstros que tem em campo. Ele traz de novo o Zera a campo e seta o Snowman Eater e passa. Aí o oponente ativa a Scapegoat para ver 4 tokens para o campo. Então ele ativa a sua habilidade de mestre de baralho para adicionar mais uma equipe spell. Ele seleciona o Machado do Desespero. Ele traz a campo Gaia, como já foi 3 vezes que ele veio, então ele precisa sacrificar 3 monstros para trazer novamente a campo. Ativa o Machado de Desespero no Gaia e procede com a end. Então, ele compra Gagaga Magician, ele
flipa Snowman Eater, que seleciona um monstro faceado para destruir, e ele seleciona o token. E ativa a criatura swap, selecionando o Snowman Eater e o outro, o Gaia, o mestre de baralho. Como já foi dito antes, o mestre de baralho sofre o efeito como qualquer outro. Então, ele invoca o Gaga Magician e entra na fase de batalha. Ele ataca com Gaga Magician Snowman Eater, causando 1500 de dano. Snowman Eater destruído. Ele ataca com o Zera, que é o mestre de baralho, causando 1 ponto de dano ao deck Master Life, e ataca com Gaia também, causando mais 1 ponto de dano. 3 pontos de dano. Ok. Então ele vai passar, vai comprar Kuriboh. Como não tem nada para se fazer, ele passa novamente. Ele compra a Mistras. Ele compra a Mistras. E invoca a Mistras. Aqui nós vamos mostrar uma peculiaridade também. Nós temos o Gaga Magician, que é um monstro que pode modificar o seu nível para que normalmente seja usado em Exceed. Por exemplo, se eu tiver o Photon Strike Bowser, que é rank 6, eu poderia modificar o Gaga Magician com um monstro nível 6 qualquer para que ele pudesse fazer Exceed. Porém, os mestres de baralho não podem ser usados como Exceed, nem como material de fusão, nem como material de Synchro. Ou seja, não importa se ele tem Photon Strike Bowser e utilizar o Gaga Magician para ficar com nível 6, ele não vai poder fazer o Photon Strike Bowser. E também temos a His Mistress, que é uma Tanner. O Gaia é nível 6, ou seja, ele poderia fazer um nível 8, por exemplo, o Colossal Fighter, mas ele não pode porque isso é um mestre de baralho. Ele não é usado nem como fusão, nem como material de Synchro, nem como material de Exceed. Então ele resolve atacar. Então ele ataca com a Mistras, causando 800 pontos de dano. Ataca com o Gaga Magician, causando 1500. Ataca com Gaia, que causa 1 ponto de dano ao Dual Master Level. E quando ele ataca com Zera, ele ativa o efeito do Kuriboh, que é se descartar para fazer com que não seja infligido pontos de dano. O Zera é um mestre de baralho. Ele já não causaria pontos de dano ao LP, mas ele causaria aqui. Ele só vai causar dano ao deck Master Life caso o ataque realmente fosse efetivo a ponto de causar supostamente causar dano ao LP. Como não vai ser efetivo, ele simplesmente não vai causar dano. Então ele passa ele vai comprar o Needle Sunfish, ele seta e passa para o oponente, que compra Render Destruction e parte para a batalha com Gaga Magician. Ele ataca o Needle Sunfish, que só tem 100, e realiza um ataque com Zera, reduzindo a 1, e com Gaia
reduzindo a 0. Ou seja, como zerou os pontos de Deck Master Life, então o oponente do Gaia perde o duelo como se tivesse zerado os LPs, da mesma forma. Logo, galera, esse foi uma demonstração, um duelo de demonstração de como se utilizar o mestre de baralho. Como se viu, a cada vez que ele ia entrando e saindo de campo, ele precisava sacrificar uma quantidade de monstros. Se ele saiu, no caso, saiu 3 vezes, sacrificaria 3. Aí todo mundo se perguntaria, e se ele saísse 6 vezes? O caso não, o próprio campo de Yugi só permite no máximo 5 zonas de monstro. Então, como é o máximo de 5 zonas de monstro, a partir da 5ª vez que ele sai, toda vez que ele precisar retornar a campo, que o oponente quiser retornar a campo com o mestre de baralho, ele vai precisar sacrificar sempre 5 monstros. Então, essa foi uma demonstração, acredito que sem erro, sem falha. Então, galera, aqui vamos esperar para o dia do duelo. E boa tarde, pessoal.